Olá, estamos aqui hoje com mais um Saúde e Bem Viver, recebendo o biomédico Elias Turcatel. Olá, Elias, seja bem-vindo. Olá, olá a todos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como a biomedicina ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, Elias. Como é que tu enxerga isso? Assim, como é que a tua área contribui para a melhora da qualidade de vida? Perfeito. Dentro da minha área, minha especialidade é estética, e na parte da estética a gente tem uma contribuição muito grande dentro da saúde e bem-estar, propriamente dito, né? Porque ninguém quer envelhecer de um processo desnatural, ou Uhum. seja, num processo que a gente não vai se entrar de acordo com a nossa idade cerebral, nossa idade física, né? Então isso tudo contribui para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Por exemplo, quando a gente realiza uma aplicação de toxina botulínica, a toxina botulínica ela relaxa a musculatura. Nós temos uma melhor impressão de nós mesmos, nós temos um bem-estar maior e também um risco de depressão menor por causa desse processo de, de ruga, né? E Uhum. por isso que existe um estudo que diz que a toxina botulínica provoca felicidade. Na verdade, não, porque ela previne o processo de depressão também, associados ao processo Uhum. de idade, claro. Sim, eu imagino que seja uma melhora do aspecto físico que contribua para que a pessoa se sinta mais confiante, melhore a autoestima. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. E agora, por exemplo, esse ano é um ano de eleições. Ano de eleições, sempre a gente quer aparentar, principalmente os candidatos, serem mais confortáveis e agradáveis, né? Então, por exemplo, uma abertura no olhar traz uma alteração psicológica, que é essa questão de se tornar mais agradável e confiante também. Então, sim, agora na época das eleições nós vamos ter algumas armadilhas também associadas aos procedimentos Olha estéticos. só como vai longe essa questão. E Elias, algo que me intriga, assim, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a biomedicina traz, principalmente na área da estética, essa melhora da aparência, enfim, né, traz talvez uma leveza maior na aparência, a gente vê muitos exageros por aí. Sim. Como que a gente pode assim diferenciar ou fazer dividir, né? Até que ponto um procedimento vai ajudar na saúde, no bem-estar, no aumento da autoestima e quando que ele passa a ser exagero? Porque eu imagino que esse limite seja muito tênue. Naturalmente, a gente usa muito para volumizar os exageros, eles são associados ao excesso de preenchimento. Hoje se usa muito ácido hialurônico. Porém, estudos mais recentes, eles têm demonstrado que o ácido hialurônico não dura apenas um ano. Tem uma duração muito maior. E esse tempo de duração nós temos que levar em consideração, porque cada pessoa ela é única. Então, por exemplo, se nós vamos tratar uma pessoa, nós vamos ter que ter uma noção de como ela é, como ela vai ser e como ela vai ficar. Durante o procedimento, é claro que tem processos que vão inchar, pode ficar algum hematoma, mas como a gente vê esse limite? Durante nossos estudos, a gente acaba abordando muito as questões de medidas. Essas medidas faciais, elas têm que ser um pouco estudadas um pouco a fundo para que a gente não exagere também, ou seja, a mão Uhum. do profissional. Ou seja, exatamente isso. Depende do olhar e da mão do E profissional. da mão Vai do. passar muito por esse discernimento da pessoa que está ali nesse lugar, aplicando essas substâncias e direcionando esses procedimentos. Exatamente. Mas além da mão do profissional, ele tem que ter um conhecimento de anatomia para saber, por exemplo, que o lábio vai ter um tamanho proporcional ao rosto, porque o que mais nós temos em exageros é a região do lábio, é o preenchimento Uhum, labial, né? uhum, Depois vem maçã e as hiperprojeções de queixo também, que tem que ser uhum, evitadas. uhum. Pois é, os lábios, eles têm, agora é o padrão, né, Elias? Como é que isso é lidado na prática, assim? Porque as pessoas chegam, às vezes, pedindo, eu quero o lábio de fulana, de ciclana, e às vezes aquilo não vai ficar harmônico para o rosto daquela pessoa, né?
Como é que Exatamente. tu lida com essas incongruências, digamos assim? Sim, tu sabe que é muito comum mesmo a gente ter isso. Por exemplo, muitos pacientes meus procuram os lábios das Kardashian. O que que acontece? Nós, aqui em Veranópolis, a grande parte da população é de origem italiana. Uhum. A população de origem italiana tem lábios naturalmente mais finos, né? Se a gente for olhar, avaliar direitinho, né? E o lábio mais fino, principalmente o lábio superior. Então, manter um lábio superior em comparação com o lábio inferior no mesmo tamanho, tu já está saindo um pouquinho da origem étnica nossa, né? Então nós temos Uhum. que avaliar, além das medidas faciais, a origem, os olhos, o olhar da pessoa, o tamanho da testa. Nós temos vários fatores para analisar quando se faz, por exemplo, um preenchimento labial. Uhum. E já te aconteceu alguma situação da pessoa querer algo e tu achar que não era adequado para aquele rosto e tentar fazer, porque isso é um desafio, né? Falar para a pessoa que talvez aquilo fique exagerado, que descaracterize as feições, essa que é a questão. Elias, eu acho que hoje Sim. em dia tem muito disso na tua área também, da pessoa não ficar mais rejuvenescida, mas descaracterizada. Sim, isso é muito comum. Até porque, quando a gente se olha no espelho, naturalmente a gente vê uma imagem de um reflexo. E essa imagem de reflexo não é a imagem que as outras pessoas nos veem, né? Então isso é um outro fator. Outro fator é exatamente quando a gente faz um procedimento, a gente fica com uma autoestima tão elevada, só que a nossa vida ela tem altos e baixos, né? Você como psicóloga também sabe, nossa vida altos e baixos. Sim, e não E não depende é somente da aparência, tem uma série de outros fatores que estão colocados ali. exatamente. Então tem uma série de fatores. Mas naturalmente, quando as pessoas vêm, e eu acho que já está saindo da naturalidade, eu comento. Eu comento, Uhum. eu oriento, digo, olha, o tamanho do teu lábio tá assim, 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 porque a gente tem que explicar para as pessoas o porquê que não é interessante. Simplesmente não é interessante a gente falar, ah, infelizmente eu não vou fazer o preenchimento de lábio. Não é bom tu colocar o teu ponto de vista para que Uhum. a situação fique também confortável, tanto para o teu paciente e ele possa entender o processo, quanto para o profissional, né? Porque exatamente nós estudamos tanto e nós temos que passar esse conhecimento para o nosso E eu público. imagino que seja um desafio É um desafio poder fazer comentar. esse, né, um jogo de cintura, fazer essa mediação entre o que é realmente adequado do ponto de vista do profissional com aquilo que às vezes as pessoas demandam, né? Ah, sim, exatamente, exatamente. Mas essa questão, principalmente de preenchimento labial, ela é um pouco delicada mesmo, né? Eu tenho vários pacientes que estão exagerados, mas gostam de como está. Mas essa Uhum. questão do reflexo no espelho é uma outra situação também que a gente tem que levar em conta. Principalmente, Elias, nesse contexto que a gente vive, que valoriza muito a aparência, a questão do padrão. Cada época histórica tem o seu padrão. E hoje em dia tem um padrão. Qual é o padrão hoje, assim, que as pessoas forçam a entrar? Tu sabe que agora está mudando um pouquinho o padrão. Desde 2016 até 2022, acredito que até 2022, 2023, nós usávamos muito mais preenchidor do que agora, que era o que a gente chamava de pillow face, que era aquele rosto de almofada hiper preenchido. Agora nós estamos entrando numa era que são dos bioestimuladores. Bioestimuladores Uhum. são procedimentos que a gente usa para produzir colágeno e evitar que o rosto derreta. Isso sim, Uhum. né? Quando a gente tem um rosto jovem, a gente mantém a cabeça jovem também, o cérebro jovem, né? Então, os bioestimuladores hoje estão super em alta. Ano passado, eu estava num congresso, que é o maior congresso mundial, né? Que foi realizado em Paris, e foi muito abordado vários tipos de bioestimuladores. Então, isso é extremamente importante. Que me parece algo mais natural, é isso? Isso. Geralmente, um exemplo, né? Quando a gente faz uma aplicação de um bioestimulador,
Esse bioestimulador, ele não dá um efeito imediato. Ele demora 2, 3, 4, às vezes até 6 meses para tu ver um resultado. E o que tu nota de resultado? Uma firmeza da pele, sem volumização. Então, E sim, hoje em dia ajuda. é na contramão do que as pessoas querem, porque querem resultados imediatos, me parece. Sim, esse é um fator, mas como a gente depende muito do nosso organismo para produzir o colágeno, aí envolve outras situações, como por exemplo, a alimentação, o estresse. A gente está vivendo num mundo extremamente agitado e estressante, mas o estresse é outro fator que ajuda a degradar colágeno. Outra questão, excesso de açúcar, né? O excesso de açúcar também degrada colágeno. Então, para a gente se manter jovem, é uma série de fatores, né? Que entram os psicológicos, entram os estados naturais mesmo, e entra o processo de alimentação. Ou seja, é um todo que tem que ser cuidado e trabalhado, não só a questão da pele propriamente dita e desses procedimentos, né, superficiais, assim. Exatamente, exatamente. Elias, foi um prazer te receber aqui. O Muito prazer foi obrigada por meu. ter vindo. Eu agradeço. E esse é mais um programa que vai estar disponível nas plataformas do Estafeta, no site, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Desejo uma boa semana a todos.